Graça e paz, igreja. Amém? Gostaria de, nesse momento, chamar o pastor Steve. O pastor Steve é um amigo nosso de já vários anos. E hoje o Senhor preparou para ele estar aqui, amém? Glória a Deus. Vamos receber o nosso pastor com muita alegria. Amém, irmãos? Glória a Deus. It is always my joy and privilege to be at Igreja. É sempre a minha alegria e um privilégio estar aqui nesta minha igreja. For Flora and myself, this is home for us. Para Flora e para mim, aqui é estar em casa. So that means that you must provide for us. Então isso significa que vocês também têm que nos sustentar, tá bom? It is such a joy to be here tonight. Olha, gente, é muita alegria estar aqui com vocês hoje à noite. Take your Bibles, please, and let's turn to the book of Acts. Vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias lá no livro de Atos. One of my favorite books. Esse é um dos meus livros favoritos. Brazil is about the only country I can come to and preach out of this book. O Brasil é o único país em que eu posso pregar sobre o livro de Atos. Whenever I preach out of the book of Acts in the United States, Toda vez que eu prego sobre o livro de Atos lá nos Estados Unidos, they tell me how much they appreciate my ministry. eles falam assim, olha, eles me falam o quanto eles apreciam o meu ministério, But they want to know when I'm leaving town. mas que eles não veem a hora que eu saio da cidade. In the book of Acts, you find what the church is supposed to be. No livro de Atos, nós vamos encontrar a igreja como ela deveria ser. And the intent of God's message to a lost world. E a intenção de Deus, né, como Deus quer que esta mensagem chegue ao mundo que está perdido. Tonight, I'm going to talk to you on the subject, Hoje à noite eu vou falar para vocês sobre um assunto the most tragic words in the Bible. que fala sobre as palavras mais trágicas da Bíblia. Acts chapter 24, Então vamos ler Atos capítulo 24, verses 24 and 25. nos versículos 24 e 25. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. These are the most tragic words in the Bible. Estas são as palavras mais trágicas da Bíblia. Look at the last part of verse 25. Vamos prestar atenção na última parte aqui do versículo 25. Felix is the governor of Judea. Porque Félix era o governador da Judéia. And the person standing before him is the Apostle Paul. E a pessoa que estava diante dele era o apóstolo Paulo. And the Apostle Paul has presented the gospel to him, E o apóstolo Paulo estava apresentando o evangelho para ele. talking about how Jesus died for their sins, Contando para ele como Jesus havia morrido pelos pecados. and how on the third day he came back to life again. E como no terceiro dia ele voltou a viver. And he says something to Governor Felix that's very important. E é claro que se sabe que o governador Félix era uma pessoa importante. To put it in the Harbin translation, Colocando assim na tradução Harbin, it would go like this. era mais ou menos assim. Governor, Governador, these things I tell you estas coisas que eu estou falando para você are not secret. não são segredo nenhum. They were not done in the dark. Elas não aconteceram ali obscuras. You know all the things that I've said to you is true. Você sabe que todas estas coisas que eu estou te falando são verdade. And these are the tragic words. E olha, aí vem as palavras trágicas. Go away, Ah, basta, vai embora. for I will call for you Porque eu vou te chamar at a more convenient time. num outro momento mais oportuno. To me, those are the most tragic words in all the Bible. Então, estas são as palavras mais trágicas da Bíblia. What we have in this scripture are what we have in the book of Acts are two characters that respond to the gospel in much the same way. Existem dois personagens no livro de Atos que responderam
de uma forma parecida, né? Passaram por uma situação parecida com esta. But the end result was different. Mas o resultado final nas duas vidas foi muito diferente. In the 16th chapter of the book of Acts, you read the story of the Philippian jailer. No livro de Atos, no capítulo 16, nós ouvimos a história do carcereiro ali em Filipense. Paul and Silas are in jail. Paulo e Silas estavam no cárcere. They've been praying and singing all night. E eles estavam cantando e louvando a Deus durante até a meia-noite. And at midnight, E lá na meia-noite, while they were praying, enquanto eles estavam orando, there was a tremendous earthquake. aconteceu um tremendo terremoto. And the doors of the jail flew open. E as portas daquelas prisões se abriram. And the person responsible for guarding the prisoners E a pessoa responsável por guardar os prisioneiros, suddenly realized what had happened. de repente rapidamente percebeu o que estava acontecendo. He thought immediately that the prisoners had gotten away. E ele entendeu, né, assumiu que rapidamente que os seus prisioneiros iriam fugir. In that particular passage, E nessa passagem em particular, it says that this jailer was afraid. e nós vemos que o carcereiro ficou assustado. The Greek word for afraid Né, a palavra em grego para simply assustado means to be alarmed. simplesmente significa assim, alarmado. Like you turn on an alarm and it frightens you. Né, porque eles ficaram realmente alarmados, assustados. He was so alarmed E ele ficou tão alarmado that he drew his sword and was going to take his life porque ele pegou a sua espada e ele estava pronto para se matar. because he knew Porque ele sabia if he did not kill himself, que se ele não se matasse, those in authority would kill him. as autoridades que estavam sobre ele iriam matá-lo. And Paul cries out, E aí, nesse momento, o apóstolo Paulo grita: don't do yourself no harm. olha, você não precisa se machucar, se matar. We are all here. Porque todos nós estamos Not aqui. one prisoner has left. Nenhum dos prisioneiros foram embora. Now over in the passage we read, What? in the passage of scripture we read in Acts 24, Sim. E por outro lado, na outra escritura, na outra passagem que nós lemos, lá em Atos, capítulo 24, it says that Felix was afraid, he trembled. nós também lemos que o Félix ficou assustado e ele estava com medo e tremendo. It is the same Greek word Nós vemos ali a mesma palavra em grego, that is used in Acts chapter 16. que foi usada lá em Atos, no capítulo 16. He was alarmed at such truth. Ele ficou alarmado, assustado quando ele ouviu aquela verdade. He was overwhelmed by such boldness in the apostle. Ele estava realmente tocado, né? Ele estava realmente emocionado, tocado, achando incrível aquilo que o apóstolo Paulo estava falando. But now, it's the same Greek word in both stories. Então, olha, gente, eram as mesmas a mesma palavra nas duas histórias. But look at the final result. Mas vamos prestar atenção no resultado final. In Acts chapter 16, the Philippian jailer No Atos, no capítulo 16, o carcereiro filipense, runs to the apostle Paul, ele correu até o apóstolo Paulo, falls down at his feet, se dobrou, caiu de joelhos, and says, "Sir, e ele disse: Senhor, what must I do to be saved?" o que eu preciso fazer para ser salvo? He recognized the power of God. Ele reconheceu o poder de Deus. And he knew if God had such power for the apostle Paul, E ele viu tal poder de Deus sobre o apóstolo Paulo, the apostle Paul, the power would be the same for him. e ele entendeu que aquele poder também poderia chegar até ele. He wanted that power. Ele queria aquele poder. He wanted the salvation that Paul preached Ele about. queria a salvação que o apóstolo Paulo estava falando. And Paul said, E aí Paulo disse: believe on the Lord Jesus Christ, creia no Senhor Jesus Cristo and you will be saved. e você será salvo. And then you can lead your family to Christ. E aí ele também levou toda a sua família até Cristo. But on the other hand, Mas por outro lado, in Acts chapter 24, lá no capítulo 24, Felix is overwhelmed by what he hears. o Félix ouviu e ficou assustado com tudo aquilo. And he says, Mas ele disse assim: no, não, I'm not ready for that. eu não estou pronto para You isso. go away from me. Vá embora. I don't want to hear any more of this Eu não gospel. quero mais ouvir a respeito desse evangelho. When I am ready, Quando eu estiver pronto, at a more convenient time, numa oportunidade melhor, I will come
I will call you back. eu vou te chamar de volta. And you can tell me again. E aí você pode falar comigo de novo. Now, as far as we know, Mas olha, na história nós não sabemos the governor of Judea se o governador da Judéia, never had another opportunity ele na verdade nunca mais teve outra oportunidade to hear the gospel. para ouvir o evangelho. These are tragic words. Essas são palavras muito A more trágicas, convenient time. numa oportunidade mais conveniente. Now, there are many tragic words in the Bible. Olha, existem várias palavras trágicas na Bíblia. Over the book of Numbers, Olha lá no livro de Números, we find the most tragic words Israel had ever spoken Nós- against Moses. nós encontramos as palavras que o povo de Israel falou, as palavras mais trágicas que o povo de Israel falou. For 400 years, the people had cried out to God to deliver them from Egypt. Porque por 400 anos o povo de Israel viveu ali no Egito e eles estavam escravos e eles clamavam por uma libertação. And God sent them Moses. E aí Deus enviou Moisés. And Moses brought them out of slavery. E aí Moisés os trouxe e os tirou da escravidão. And from the very first day, E ali no primeiro dia, they became a Baptist congregation. eles se tornaram uma congregação batista. They complained every step of the way. Porque eles começaram a reclamar de cada coisa que acontecia. Amen? Amém? Come on. Vamos lá, gente. They complained to Moses. Eles reclamaram para Moisés. We're hungry. Nós estamos com fome. We're thirsty. Nós estamos com sede. And God gave them water out of a rock, E aí Deus deu a água ali na rocha, sent them food from heaven, enviou comida do céu, and they still complained. e eles continuaram reclamando. And they said to Moses, E eles falaram assim para Moisés: these tragic words, essas palavras trágicas. would to God Quisera Deus that we had died in Egypt que nós morrêssemos lá no Egito, than perish in this do que wilderness. perecer aqui nesse deserto. They forgot all the things God said God did for them. Eles esqueceram tudo que Deus já tinha feito para eles lá. God met every need, every provision of their lives. Deus já tinha dado cada provisão, suprido cada necessidade nas suas vidas. And yet they complained and griped that God was not doing enough. E eles estavam ainda reclamando e dizendo que Deus ainda não tinha feito o suficiente. It is better that we die in Egypt than Se- die here. Seria melhor a gente morrer no Egito do que morrer aqui. Let me tell you what happens. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu. There wasn't an adult in all of Israel. There wasn't an adult in all of Israel that lived to see the promised land. O que aconteceu foi que não houve um só daqueles adultos do povo de Israel que entrou na terra prometida. A new generation came up, Uma nova geração veio. and that new generation went into the promised land. E a nova geração é que entrou na terra prometida. But I believe Israel committed a sin that sent their elders to destruction. They committed a sin E eles, porque Israel cometeu, that sent the elders of their nation, the leaders of their nation, que Israel cometeu o mesmo pecado to destruction. que os levou à destruição. They never saw the promise. Porque eles não viram a Tragic promessa. words. São palavras trágicas. God does everything, Deus faz todas as coisas. and then they wish they had never even followed him. E mesmo assim, as pessoas continuaram a não segui-lo. Now, there were tragic words spoken about Jesus. Então, houve palavras trágicas faladas contra Jesus. You know, in the ministry of Jesus, No ministério ali de Jesus, he healed the sick. ele curou Gave as pessoas sight to the doentes, blind. ele fez o cego enxergar, The deaf could hear. o surdo podia ouvir, The lame could walk. o coxo andava, The dead were resurrected. o morto foi ressuscitado. And one day he was casting out demons. E um dia ele estava expulsando demônios. And the religious leaders, E os líderes religiosos, the Pharisees, os fariseus, said to the people, enviaram ali pessoas don't believe this man. que falando assim, não acreditem nesse He homem. does not come from God. Ele não vem de Deus. He does not cast out demons by the power of God. Ele não está expulsando demônios pelo poder de Deus. He cast out demons by the power of the prince of demons. Mas ele está expulsando demônios pelo poder dos príncipes dos demônios. They called him Beelzebub.
eles o chamaram de Beelzebul, which in the Greek or the Aramaic simply means prince of demons. que em grego essa palavra significa o príncipe dos demônios. So they even called Jesus a demon. Então ele chamou Jesus, que estava cheio de demônios. Tragic words of rejection. Essas são palavras trágicas de rejeição. But there is no more tragic word than the one found in Acts chapter 24. Mas olha, não existem palavras mais trágicas do que essas que nós encontramos aqui no livro de Atos, no Go capítulo away. 24. Go Falando away. assim, olha, vai embora. I'll come back another time. Ah, volta daqui a mais tarde. When it is more convenient season, Quando for numa época mais conveniente, mais oportuna. I will call for you. Ah, e quando for nessa época, aí eu vou te chamar. Let me tell you why I think these are the most tragic words in all the Bible. Deixa eu contar para vocês por que eu acho que essas são as palavras mais trágicas da Bíblia. Because everybody says them. Porque todo mundo fala assim. Oh, don't bother me. Ah, não me chateia, I don't não. want to hear this gospel message anymore. Ah, eu não quero mais ouvir essa mensagem do Listen, when I'm Evangelho. ready to go to church, I'll let you know. Quando eu estiver pronto, eu vou lá para a igreja. At a more convenient time. Numa hora mais oportuna. Maybe next week. Quem sabe semana que vem. Maybe next month. Quem sabe no mês que vem. Maybe next year. Ou quem sabe no ano que vem. When it's more convenient. Numa hora melhor. Tomorrow. Amanhã. Tomorrow. Amanhã. Tomorrow. Não Not today. Não hoje. The lost person says. As pessoas perdidas falam assim. Oh, I don't intend to be lost forever. Bom, eles não têm a intenção de ficarem perdidos para sempre. I cannot tell you the number of times Eu já perdi a conta do that número de people have said vezes to me, que as pessoas já disseram para mim, I'm just not ready, Pastor. olha, simplesmente eu não estou pronto ainda, pastor. I intend to get saved before I die. Eu pretendo me salvar antes de morrer. Besides, there's more than one way to get to heaven. Mas, de fato, eu pretendo ir para o céu. And the Bible says, Mas a Bíblia diz, there's a way that seems right unto a person, existe um caminho que é direto a uma pessoa. but the end Mas no final, is death. é a morte. You may think you're right, Você pode fazer as coisas certas, but eternity will prove you're wrong. mas você pode passar a sua eternidade no lugar errado. You may think you have plenty of time, Você pode dizer que você tem todo o tempo do but mundo, the truth is you have no time, mas a verdade é que você não tem esse tempo, because there is no tomorrow on God's calendar. porque não existe o amanhã no calendário de Deus. It's always today. É sempre o hoje. The lost people are saying it. As pessoas perdidas estão dizendo. Alcoholics and drug addicts are saying it. Os alcoólatras, os drogados estão sempre dizendo assim. I don't intend to take drugs all my life. Ah, eu não pretendo ficar drogado por muito tempo na minha vida. I don't intend to be an alcoholic. Eu não pretendo ser um alcoólatra. Someday I'll stop. Algum dia eu vou parar. And someday I'll give my life to Christ. E algum dia eu vou entregar a minha vida para But Jesus. statistics prove Mas as estatísticas provam that more drug addicts que existem mais drogados and more alcoholics e mais alcoólatras, die before they ever change. que mais alcoólatras e mais drogados acabam morrendo antes de serem mudados, de transformarem. A lost world is saying it. O mundo perdido está dizendo. Christians are being killed all over the world. Ah, tem cristãos aí ao redor de todo mundo. Churches are being destroyed all over the world. Ah, as igrejas estão aí espalhadas em todo mundo. We don't need Christianity. Nós nem precisamos do We cristianismo. don't need them at all. Nós não precisamos mais deles. Several years ago, Mas olha, alguns anos atrás, I was privileged to be able to receive an invitation eu tive o privilégio de receber um convite from the president of the country of Rwanda. do presidente do país Ruanda. I was in Uganda at the time, Eu estava na Uganda naquela época, and he asked that I would come over and speak with him. e aí ele pediu que eu fosse até ele para conversar com ele. And so me and my translator and a friend went over to Rwanda. Então eu, mais um amigo, mais o tradutor, nós fomos até Ruanda. We prayed together that God would soften the heart of the president. Nós oramos juntos e falamos, oramos por esse momento que estaríamos com o presidente. That he would receive the gospel message. E aí ele recebeu a mensagem do evangelho. And so we went into his office. E aí nós entramos ali no seu escritório. I was so honored to be there. Eu estava me sentindo tão honrado de estar ali. What a privilege
Que privilégio. to stand in the office of the president of a foreign country. Está no escritório, né, de um presidente de um país. And he said to me, Pastor, thank you for coming. E aí ele falou assim, pastor, muito obrigado por ter vindo. He said, I have assembled all my leaders. Eu gostaria de chamar aqui todos os meus líderes. And if you will go with me, I want you to talk with them. E eu gostaria que o Senhor falasse com todos eles. I want you to deliver whatever God has on your heart. E eu gostaria que o Senhor liberasse tudo que está aí no seu coração para eles. I looked at my translator. E aí eu olhei para o meu He tradutor looked at me. e ele olhou para mim. And we sort of, I wonder what we got ourselves into. E aí a gente olhou um para o outro e falei assim, ué, o que será que está acontecendo aqui? So we went into this big auditorium, Então a gente foi para um auditório muito grande, full of government officials. cheio ali dos oficiais, né, do governo ali daquele And the país. president E o presidente walks over to a keyboard, caminhou até o teclado, much like this one, parecido com esse daqui, and begins to play worship songs. e começou a tocar músicas de adoração. And he begins to sing to the Lord. E ele começou a cantar para o Senhor. And I realized that I am not there for him. E aí eu percebi que eu não precisava ficar assustado com ele, I am there for them. porque eu era como ele. And that day we presented a powerful message of the gospel. E aí eu consegui levar uma mensagem poderosa do And Evangelho. we invited people to do what I'm going to ask you to do in a few moments. E aí eu chamei e convidei pessoas a uma mensagem, a um chamado que eu vou fazer daqui a pouco. I invited them to raise their hand to receive Christ into their lives. Eu chamei as pessoas que queriam aceitar a Cristo para levantarem as suas mãos. And that morning, E naquela manhã, over 200 people came to Christ. mais de 200 pessoas foram para Cristo. Today, Hoje, if you hear his voice, se você ouvir a sua voz, harden not your heart. não endureça o seu I coração. said that to you because of this. Eu disse isso por causa do seguinte, These words are tragic not only because everybody says them, não apenas porque essas palavras trágicas podem ser ditas por qualquer pessoa, but because these words also paralyze you to the gospel. porque também estas palavras podem paralisar você no Evangelho. The more you hear them, Mas quanto mais você ouve, the less you respond to them. menos você responde a When you elas. put them off today, Quando você adia para o dia you'll seguinte, put the gospel off tomorrow. você põe o Evangelho para o dia And if seguinte, you put it off tomorrow, e depois para o dia you'll seguinte, put it off the next day. e para o próximo And the dia, next day. e para o próximo And the dia, next day. e o próximo dia. And then you'll never do it E aí você nunca vai fazer nada, because you keep saying tomorrow. porque você continua dizendo, There is amanhã. never a convenient time. Olha, você nunca deve dizer, numa época mais conveniente. I talked with a young couple at church last night. Eu conversei com um casal de jovens ontem à Over in noite, Alterosa. lá em Alterosa. And they were telling me how much they were in love with each other. E aí eles estavam falando o quanto que eles se amam um ao outro. And you could tell they were. E nós podemos dizer que eles He se couldn't amam. keep his hands off of her, Eles estão ali com a mão no and she coração. couldn't keep her hands off of him. E aí eles sabem que tem pessoas que estão ali sobre eles. They were so much in love with with each other. E olha, eles realmente se amam tanto um ao outro. But they were also in love with Jesus. Mas eles também estão amando a Jesus. And I asked them about when they're going to get married, because I knew they'd been engaged for a long time. Aí eu cheguei para eles e perguntei quando que eles vão se casar, porque eu sei que eles já estão namorando há um bom tempo. This is what they said to me. E olha o que ele falou para mim. When we can afford it. Quando a gente tiver condições. And I told them, Mas aí eu falei para I said, you ele. see that wonderful, good-looking, fantastic, sexy-looking woman over there? Olha, você consegue ver aquela mulher maravilhosa, fantástica, sexy, linda? Yeah. Yeah. A They Flora. said, yes. E ele falou, sim. I said, if I had waited till I could afford her, Eu não tinha condição nenhuma de sustentá-la. I never would have married her. E eu queria casar com ela. Because she's worth a lot more than I have. Porque ela era muito mais do que eu podia ser. And I said to them, don't tell her I said that. E olha, fala assim, não conta para ela isso que eu estou dizendo. I even had to borrow the 18 reais from a friend to get the license to marry her. Eu tive que pedir emprestado R$18 para conseguir pagar o cartório, a licença, para poder me casar com ela. Eu não tinha dinheiro.
I knew she could find nobody any better than me. Eu sabia que ela não ia encontrar ninguém melhor do que eu. I knew that. Eu sabia disso. That's a given. Então, foi uma bênção, né? I knew that if I was going to marry her, Eu sabia que eu tinha que me casar com ela. I would have to make the commitment. Então, eu fiz um compromisso. So I dated her 3 times. Eu tive 3 encontros com ela. And I said to her, E aí eu falei assim para ela: I know you can't do any better than me. eu sei que você é muito melhor do que eu. So we ought to get married. Então, vamos nos casar? And she said yes. E aí ela disse sim. She said, I can't do any better than you. Ah, eu sei que eu não vou conseguir ninguém melhor que você. I will confess that later. Então, eu confessei isso mais tarde, viu, gente? But what I'm saying to you is this. Então, o que eu quero que vocês entendam é o When you say seguinte. no to God, Quando você diz não para and you Deus, say no to the gospel, quando você diz não para o and you do it Evangelho, again and again and again, e você faz isso de novo e de novo e de novo, you become paralyzed. você vai se tornando paralisado. You're unable to do it. Você vai ficando incapaz de fazer qualquer coisa. These are tragic words. Essas são palavras trágicas. Because everybody says them. Porque todo mundo diz assim. It paralyzes them to the gospel. Ele te paralisa ali no But the Evangelho. third reason is that they lead to death. Mas a terceira razão também é porque elas te tornam surdos. The Bible says, A Bíblia diz, for all have sinned and come short of God's glory. porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. And the Bible says that the wages of sin is death. E a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. That's separation from God for all eternity. É a separação de Deus por toda a eternidade. You leave this world without Christ, Se você deixar este mundo sem Cristo, the Bible says you will go to hell. a Bíblia diz que você vai para o inferno. You say, well, preacher, I don't believe in hell. E você pode dizer, peraí, pastor, mas eu não acredito no It inferno. doesn't matter if you believe it or not. Olha, não importa se você acredita ou não. It does not change the temperature 1 centigrade. Não vai mudar 1 grau centígrado lá do If there is do eternal inferno. life, if there is eternal life, Porque existe a vida there eterna is eternal death. e existe a morte eterna. If there's a right, there's a wrong. Existe o certo e existe o errado. When there's a yes, there's a no. Existe o sim ou o não. It's a choice. É uma escolha. You make the wrong choice, Se você faz a escolha errada, and it leads to death. então isto vai te levar à morte. But also it leads others to death. Mas também você pode levar outros à morte. I think that's the worst of all the reasons. E eu quero falar para você a respeito disso que eu estou Because dizendo. your decision affects someone else. Porque sempre a sua decisão vai afetar alguém mais. Now, some of you have been saying tomorrow for a long time. Então, isso acontece se você fica falando sobre o amanhã, vivendo, para o amanhã por muito tempo. But God's given you another opportunity tonight. E Deus está te dando uma oportunidade hoje à noite. Just like He did my own father. Assim como ela deu para o meu próprio pai. You've heard me tell this story before. Eu nunca contei essa história antes para vocês. I like it, so I'll tell it again. Eu gostaria e vou te contar de novo. I never told that story here? Oh, well. Não, ele nunca contou a história do pai dele aqui. This is good. Isso é bom. Fresh material. Então é uma novidade, gente. My father, O meu pai who was a good man, era um bom homem. he drank, Ele bebia, but he was a good man. He mas made a lot of money. ele era um bom homem, ele tinha bastante dinheiro. But my mother talked to him many times about going to church. E a minha mãe falou para ele várias vezes sobre ir para a igreja. He said, I don't want to even hear about it. E ele falou assim, olha, eu não quero nem mais ouvir You sobre go to isso. church all you want to. Você vai para a igreja que você quiser. But if you do, don't come home. Mas olha, enquanto você vai, eu fico lá em casa. Well, my mother knew that he couldn't cook, so she'd have to come home. Bom, a minha mãe sabia que ela teria que voltar para casa para fazer o almoço, né? My father was known as the cleanest man in town. Meu pai era conhecido como o homem mais limpo na cidade. Our pastor would come over and visit. Porque cada vez que o nosso pastor ia And lá when my nos father visitar, saw the pastor drive up in the driveway, e a minha mãe via o carro do pastor chegando, pela estrada, chegando ali na nossa he would casa, run to the shower. o meu pai corria para o chuveiro.
And he would stay in the shower E ele ficava no chuveiro until the pastor will left. até o pastor ir embora. There were times he came out all wrinkly. Like E a prune. aí ele saía do banheiro com a mão toda enrugada, né? A pele toda enrugada. But he stayed in the shower. Mas ele ficava lá no chuveiro. You see, there was a little window in the shower. E tinha uma janelinha ali perto do chuveiro. And he could see the pastor's car. E ele via então dali o carro do pastor. And when the pastor backed out, he got out of the shower. E quando o carro do pastor ia embora, aí ele saía do chuveiro. He was wrinkled, Ele estava todo enrugado, but he smelled good. mas ele cheirava bem. One day, Um dia, our church was in a revival meeting. a nossa igreja estava num encontro de avivamento. We had a guest pastor come and preach. E aí a gente teve um pastor convidado, né, para pregar. And the pastor was coming over to see my father. E aí esse pastor convidado foi até a minha casa para ver o meu pai. So he drove in the driveway. Então o pastor chegou, My dad saw him, meu pai viu, as he had many times before. e como ele já tinha feito já muitas He vezes, ran to the shower. correu para o chuveiro And he stayed there. e ficou lá. What my dad did not know, Mas o meu pai não sabia that the visiting preacher was with him. que havia o pastor convidado que estava ali com o pastor da cidade. The pastor left, E aí o pastor foi and the embora, visiting preacher stayed. mas o pastor convidado ficou na minha casa. My dad saw the car pull out of the driveway. E aí o meu pai viu o carro indo embora. The pastor was gone. Ah, ok, o pastor foi embora. He comes out of the shower. E aí ele saiu do chuveiro, He walked into the living room. ele foi andando até a sala de And estar. the visiting preacher said, Mr. Harbin, E aí o pastor visitante falou assim: Senhor Harbin, this is your lucky day. esse é o seu dia de sorte. That week, my father received Christ into his life. Naquela semana, meu pai recebeu a Cristo no seu coração. And I know standing here tonight E eu estou aqui, de pé hoje à noite. that if he had not given his life to Christ, Se o meu pai não tivesse dado a sua vida a Cristo, eu provavelmente não estaria aqui hoje à noite. he was very blessed Porque ele foi muito abençoado. because God made provision Porque Deus deu toda a provisão and he accepted. e ele o aceitou. And when my father became a Christian, Se meu pai não tivesse se tornado cristão, he was committed. He was committed. sim, quando meu pai aceitou a Cristo, ele se comprometeu a Cristo. And Christ meant everything to him. E Cristo fez tudo por ele. He knew that Christ had changed him. Ele viu o Cristo mudando a vida dele. Pastor, you're going to love this. Pastor, o senhor vai amar isso. One week my father was a pagan. A pagan. A sinner. Sim. Uma semana antes, quando meu pai era cristão, era pecador. The next week, Na semana seguinte, he was a tither. aí na semana seguinte ele se tornou dizimista. But I've known of others that did not ever accept Christ. Mas eu conheço outros que nunca aceitaram a Cristo. Not only did my father become a very deeply committed believer in Jesus Christ, Eu sei que, mesmo que meu pai se tornou profundamente compromissado com Cristo, he became a deacon, ele se tornou um he diácono, became a presbyteru, ele se tornou um presbítero. or whatever you call them. Hã? Is that how you Yes, say? yes, Okay, good. yes. Oh, wow. He did all those things. E ele fez muitas outras coisas. But let me tell you about Ben. Mas deixa eu contar para vocês a respeito do Ben. Ben Victor was in his 70s when he received Christ. O Ben Victor tinha em torno de 70 anos quando ele aceitou a Cristo. Flora and I were in the state of New Mexico doing a meeting like this. Flora e eu estávamos no estado de Novo México fazendo um trabalho parecido com On the este. very first night, Ben comes down to the front. E na primeira noite daquelas reuniões, o Ben veio até a frente. And he invites Christ into his life. E ele convidou a Cristo para entrar na sua vida. And with tears coming down his E cheeks, as suas lágrimas corriam pelo rosto. he said to me, E ele disse assim para he mim, said, Pastor, my son is away from God. falou assim, pastor, o meu filho, ele está distante de Deus. And it's my fault. E a falha é minha. I've lived my whole life as a bad person in front of my son. Eu gastei a minha vida inteira, passei a minha vida inteira sendo um homem ruim, um homem mau diante do meu filho. Will you go talk to my son?
Você poderia falar com o meu filho? He's very famous in this part of New Mexico. Ele é uma pessoa muito famosa nessa parte aqui do Novo He has a México. big ranch. Ele tem uma grande fazenda. Go talk to him, please. Por favor, vá e fale com ele. I looked at the pastor of the church. E aí eu olhei para o pastor da igreja. He said, yes, we could go. E o pastor disse, ok, nós podemos ir. It took us an hour E olha, levou mais ou menos uma to hora drive out to the man's house. para nós chegarmos de carro até a casa daquele homem. Walked up to the door of the house. Nós batemos na porta I daquela knocked on the casa, door. batemos ali na porta, This lady comes to the door, looked to be in her 50s. e aí veio uma senhora, olhou para nós, ela tinha em torno de 50 anos. But of course, you never tell a woman how old she is. É, claro que a gente nunca sabe a idade de uma mulher. She looked at me and she looked at the pastor. Ela olhou para mim, olhou para o pastor, She said, he's in the barn. e ela falou, olha, ele está lá no celeiro. So I go out to the barn. Então nós fomos até o celeiro. Such a nice man. Olha que cara bacana, Very kind. muito, muito gentil, Very considerate. muito amável. And we talked for a long E time. nós conversamos ali por um bom tempo. And I talked to him about the Lord Jesus. E eu falei para ele sobre o Senhor I Jesus. said, have you ever had an opportunity to give your heart to Christ? E aí falou assim, você já teve alguma oportunidade de ouvir a respeito de Cristo? He said, yes, I have. E assim, ele falou, sim, já tive. But what did you do? Então, e o que você fez? And I said, no. E eu disse, não. I said, you know, the Bible says, for the wages of sin is death. Mas eu falei para ele, olha, mas a Bíblia diz que todo pecador, ele vai morrer. Do you understand that? Você entende isto? Yes. E ele falou, sim. The Bible says God demonstrated his love toward us. E aí eu disse, a Bíblia diz que Deus demonstra o seu amor por nós. And that while we were yet sinners, Christ died for us. E que enquanto nós somos pecadores e que Cristo morreu por nós. I know that. E o cara falou, eu sei disso. Will you give your heart to Christ? Então você quer dar o seu coração para Cristo? No. Não. Oh, please, sir, give your heart to Oh, Christ. por favor, meu amigo, meu senhor, dê o seu coração para Cristo? No. Não. It's so easy. All you have to do is invite Jesus into your heart. Olha, é tão fácil, é só você convidar Jesus para entrar no seu coração. No. Não. It just takes a prayer. Olha, isso é só uma oração que você deve You say, fazer. Jesus, I'm a sinner. É só dizer, Jesus, eu sou um pecador. I need a Savior. Eu preciso de um Come Salvador. into my heart. Entra no meu coração. Forgive me of my sin. Perdoa os meus pecados. Give me eternal life. Me dê a vida eterna. He said, Pastor, E ele disse, pastor, no, não, no, não. I am not interested. Eu não estou interessado. Maybe next year. Quem sabe no ano que vem? Maybe when you come back next year to our church. Quem sabe no ano que vem, quando você voltar aqui na nossa igreja? Maybe I'll come to church. Talvez eu vá lá na sua Maybe igreja. I'll give my heart to Christ then. Quem sabe, talvez eu dê o meu coração para Cristo lá. Maybe next week or 2 weeks from now, but Ah, not tonight. quem sabe, sei lá, daqui a uma semana ou 2 semanas, mas não hoje à noite. Not now. Agora não. The last night of the crusade. E aí, no último dia daquela I cruzada, looked toward the back and he was sitting in the very back, eu on the olhei last row. lá na última fileira e ele estava sentado na última fileira. I gave a strong appeal to the gospel of Christ. E eu fiz um forte apelo, né, para chamar as pessoas para Cristo. I invited people to come to Christ. Eu convidei as pessoas para virem, para He sat aceitarem in a the back. He Cristo. stood in the back E ele continuou lá sentado, with his arms crossed, com seus braços cruzados, with an angry look on his face. com um olhar bem assim, de cara feia mesmo. His father, Ben, sat in this seat right there. E o seu pai, o Ben, estava sentado bem assim na frente. He looked back at his son, E ele foi até o seu filho. and the tears began to flow. E as lágrimas já estavam correndo. And he went back to his son. E ele voltou ali para o seu filho. He wrapped his arms around him. E ele passou os braços ao redor And I dele. could tell the conversation that was going E on. aí eu pude ver a conversa que eles estavam tendo. The father was pleading, O pai estava implorando. and I could read the son's lips. E eu podia ver ali os lábios do pai falando. No, E o filho dizia, não, no, não, no. não. Leave me alone. Me deixa sozinho. No. Não. The old man came back to his seat, E aí aquele velho homem voltou e se sentou. fell into his chair. E aí ele se deitou, se encolheu ali na cadeira. E as lágrimas estavam escorrendo dos seus olhos. Tears running down his hand. E escorriam também pelas suas mãos. When the service concluded, Quando o culto terminou,
The son left as quickly as he could. Aquele filho foi rapidamente embora. Got in his car E ele entrou no seu carro and headed toward the ranch. e foi direto lá para sua fazenda. He got just a little way out of town. Ele estava saindo já da And cidade. the road was dark. E a estrada estava bem escura. Now, he was driving as fast as he could drive. E ele estava dirigindo o mais rápido que ele conseguia. And coming from a side street, E aí veio de uma rua do lado, a huge truck hit him on the driver's side um enorme caminhão veio e atravessou ali. and killed him instantly. E bateu no seu carro e ele morreu He instantaneamente. was given an opportunity. Foi dado a ele uma He oportunidade, said no. mas ele disse não. He was pleaded with. Ele foi implorado a He ele, said no. mas ele disse não. The gospel was clearly presented. O evangelho foi claramente apresentado a ele. He said no. E ele disse não. And Ben will tell you today E aí Ben pode dizer para vocês até hoje. that if he had become a Christian years before, E ele disse assim, se eu tivesse me tornado cristão anos antes, chances are his son would have been a Christian. eu conseguiria ter tornado meu filho um cristão But também. because he said no to the gospel for over 50 years, Mas porque eu disse não ao evangelho por quase 70 anos, his son died that night o seu filho morreu naquela noite and went to hell. e foi para o inferno. Whenever we say tomorrow, Toda vez que nós dizemos amanhã, some other time, num outro tempo, some other day, numa outra oportunidade, we open the door nós abrimos a porta for others to die in their sin. para que outros morram no seu pecado. I close with this final story. E eu quero terminar essa história. Sarah was 10 years old. Sarah was 10 years old. A Sara, ela tinha 10 anos de idade. I did not know Sarah. Eu não conheci muito bem a Sara. I knew her, but I really didn't know her. Eu a vi, eu estive com ela, mas eu não a conheci. Flora and I had been in this community as pastors for about a month. A Flora e eu estávamos naquela comunidade pastoreando. And as was my tradition in our small community, E era uma comunidade pequena. when I went to our little hospital, E aí eu fui chamado para ir ao I hospital. didn't visit just my members, I visited everybody. E quando eu ia para o hospital, eu não visitava só os membros da minha igreja, eu visitava todas as pessoas do hospital. I met little Sarah. E aí eu conheci a Sara. She was such a charming young lady. Ela era muito bonitinha, uma menina muito I legal. talked to her parents who were in the room. I E- talked to her parents who were in the room with her. Eu a encontrei ali naquela sala. And I talked to them about the Lord. Nós conversamos ali a respeito do And they told me they Senhor. were very active in this church over here. E aí eu vi que ela era uma menina que era bastante ativa na igreja. They went to Sunday school and they went to church. Ela ia para a escola dominical, ela ia nos I had cultos. prayer with them about Sarah's health. Eu orei pedindo para o Senhor que a ajudasse. That night, E naquela noite, I received a phone call. eu recebi um telefonema. Sarah died. A Sara havia morrido. Everyone thought she was doing well. E, puxa, parecia que ela estava indo bem, tudo estava indo bem. Sarah died. Mas a Sara morreu. And I was asked to do the funeral. E me pediram para que eu fizesse o funeral dela. The church had a pastor, but he had only been there a few days. Mas ela tinha a igreja dela tinha o pastor, mas ele não estava por aqueles dias. I checked with the pastor. He said it was fine. E aí eu conversei com o pastor, ele disse, tudo bem, não tem problema. So I went to Sarah's parents' home. Então aí eu fui até a casa dos pais da Sara. Tell me about Sarah. E eu pedi, olha, fala para mim a respeito da Sara. They told me all kinds of things about her. E aí ele falou várias coisas a respeito da Sara. Tell me, when did she give her heart to Christ? E aí eu perguntei, olha, me conte quando ela recebeu a Cristo no coração dela. When did she invite Jesus into her life? Quando ela convidou Jesus para a sua vida. And the father said to me, E o pai falou assim para mim, you know, Pastor, we intended to talk to her about olha, that. pastor, a gente tinha a intenção de falar sobre isso com a Sara. We meant to do it. We just never got around to A it. gente realmente queria, mas a gente não conseguiu o jeito certo, a hora certa. I said, sir, do you not know if your daughter was a believer? Então eu falei, mas escuta, então você não sabia se a sua filha He era uma dropped his head. crente?
Ele abaixou a He cabeça. said, I do not know. E ele falou assim, olha, eu realmente não sei. But her Sunday school teacher will know. Mas a professora da escola dominical deve saber. So I got the name of the Sunday school teacher and her phone number, Então eu peguei o nome e o telefone dela and I called her. e telefonei. Tell me about the time Sarah gave her heart to Jesus. E aí eu perguntei para ela, olha, me conta, quando foi que a Sara recebeu a Cristo? I wanted to be able to tell the people at the funeral the time that Sarah gave her heart to Christ. E eu queria saber ali, para falar no funeral, o dia em que a Sara realmente tinha aceitado a Cristo no seu And coração. she said, Pastor, I intended to tell her about E you. aí a professora disse, olha, eu também tinha a intenção de falar assim com a I Sara. intended to tell her the plan of salvation. Eu tinha a intenção de falar para ela o plano de salvação. But I do not know if Sarah ever did that or not. Mas eu não sei se a Sara fez isso ou não. But she said perhaps the elder of our church does. Mas talvez o presbítero da igreja deve saber. He knows everybody in the church. Porque ele conhece todo mundo da So I igreja. called the elder. Então eu chamei o presbítero. Talk to me about Sarah. Olha, fala para mim a respeito da Sara. Tell me what a fine girl she was. Então ele falou como ela era uma garota linda, bacana. Tell me about the time she gave her heart to Christ. Então me fala quando ela aceitou a Cristo no coração. He said, Pastor, E ele falou, pastor, I intended to talk to her eu about tinha a that. intenção de falar com a Sara sobre isso. She's such a sweet girl. Ela era uma menina tão doce. And I told my wife E eu falei para minha esposa, just the other day, aqui, outro dia mesmo. when we go to church, let's get Sarah off to the side Então vamos lá na igreja e a gente precisa falar para Sara se decidir. and tell her about Jesus. E falar para ela a respeito de Jesus. But Sarah was dead. Mas Sara tinha morrido. Tomorrow. Amanhã, Tomorrow. amanhã. Everyone intended for tomorrow. Cada um deles tinha a intenção de falar depois, amanhã, Tomorrow. amanhã. When it's a more convenient time. Olha, numa hora mais oportuna. Today? Hoje? No. Não, hoje não. Tomorrow. Amanhã. Today? No. Hoje não. Tomorrow. Amanhã. Tomorrow. Amanhã. How is it with you? E quanto a você? Is there something you need to do with Christ today? Existe alguma coisa que você deva fazer por Cristo hoje? Do you need Christ in your life today? Você tem Cristo na sua vida hoje? Don't say tomorrow. Não diga amanhã. You may walk right out of here Você pode sair aqui agora and you may never see tomorrow. e você pode não ter nunca o The amanhã. Bible says today. Porque a Bíblia diz hoje. Now is the accepted time. Hoje é o tempo aceitável do Today Senhor. is the day of salvation. Hoje é o dia da salvação. I am pleading with you tonight. Eu imploro a você hoje à I am noite. begging you tonight. Eu imploro, eu peço a você hoje à Don't put noite. off to tomorrow Não. what you must do today. Não adie para amanhã o que você deve fazer hoje. You know what you need to do. Porque você sabe o que você precisa fazer. So it's today. Então, é o hoje. Will you do it now? Quando você faz agora. Not tomorrow. Não amanhã. Now. Agora. Not tomorrow. Não amanhã. Now. Agora. Will you do it now? Você deve fazer agora. Let's pray together. Vamos orar juntos. I'm asking that every head be bowed and every eye closed. Eu peço que você abaixe as suas cabeças, feche os seus olhos. No one looking around unless you have a ministry assignment. Não olhe ao redor, não importa o que está acontecendo ao seu redor. If you have a ministry assignment, go ahead and do that. But the rest of you, please keep your heads bowed and your eyes closed. Eu vou pedir só para o grupo de louvor vir aqui à frente. O resto de vocês, por favor, fiquem com as cabeças abaixadas, com os olhos fechados. The message is very simple. A mensagem é muito simples. For all have sinned and come short of the glory of God. Porque todos os que pecaram estão destituídos da glória de Deus. The wages of sin is death. Porque o salário do pecado é a morte. But the free gift of God is eternal life. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Through Jesus Christ our Lord. Porque Jesus Cristo é o Senhor. God demonstrated his love for us. Deus demonstra o seu amor por nós. And that while we were yet in our sin, Christ died for us. Mesmo enquanto nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. But if you will confess with your mouth Mas se você confessar com a sua boca that Jesus is Lord que Jesus é o Senhor and believe in your heart e crer no seu coração that God has raised him from the dead, que Ele ressuscitou dos mortos, you will be saved.
você será salvo. For God so loved the world Porque Deus amou tanto o mundo, that he gave his only begotten Son, que Ele deu o seu único Filho, that whosoever believes in him para que todo aquele que nele creia should not perish, não pereça, but have everlasting life. mas tenha vida eterna. But God did not give his Son to condemn the world, Porque Cristo não veio ao mundo para condenar o mundo, but he gave his Son so that the world might be saved. mas Ele deu o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por Ele. He's calling you to himself tonight. Este é o chamado para você nesta noite. And if you'll receive him into your heart, Se você quer recebê-lo no seu coração, if you'll accept him as your personal Savior, se você quer aceitá-lo como seu Salvador pessoal, I want you to repeat this prayer. eu quero que você repita esta oração. It's not the words, Não são apenas but it's palavras, the heart. mas tem que vir do seu coração. Repeat these words in your heart and say them out loud. Repita estas palavras no seu coração e fale-as com a sua boca, fale alto. Dear Jesus, Querido Jesus, I am a sinner eu sou um pecador and I need a Savior. e eu preciso de um Salvador. Will you come into my heart? Venha, entra no meu coração. Forgive me of my sin Perdoa os meus pecados and be my personal Savior. e seja o meu Salvador pessoal. I give you my life. Eu te dou a minha vida. I receive you as Lord. Eu te recebo como o Senhor. I want to go to heaven. Eu quero ir para o céu. Thank you for saving me. Venha, Jesus, e me salva. Church, give God glory. Igreja, nós podemos dar glória. Amém? Glória a Deus.